Meus irmãos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Por favor, meus irmãos, abramos as Bíblias na carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Quero louvar a Deus por estar reunido com os irmãos em mais uma Santa Ceia, a 7ª Santa Ceia do ano de 2024. E é motivo de nós glorificarmos a Deus por termos chegado até aqui. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança a mim dirigida. Deus abençoe o nosso pastor Jailson e sua família. Também os demais obreiros amigos que estão na minha retaguarda, em nome de Jesus. Assim diz o texto sagrado, muito conhecido da igreja. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, diga comigo, enchei-vos do Espírito. Meus queridos irmãos, eu quero seguir na temática do culto. Vocês estão percebendo que já foi lido sobre fogo, holocausto, altar. Então, nós vamos seguir nesta linha de fogo, de altar. Eu quero atrair a atenção dos irmãos para meditarmos o seguinte tema nesta noite, de forma bem breve. Os benefícios de ser cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, nós estamos situados na carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Essa carta ela foi escrita em meados do ano 62 depois de Cristo. Paulo ele tematiza sobre Cristo e sua igreja. E ao lermos esta carta, percebemos que a mesma brota da vida de oração do apóstolo Paulo. Ela visa transmitir aos crentes revelações bíblicas que tratam sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja, como está escrito no capítulo 1, versículo do 1 ao 23. Também descreve que a salvação é pela graça, visando que os judeus e gentios são unidos em Deus mediante a cruz. Capítulo 2, versículo do 1 ao 22. Relata também sobre o ministério da vocação dos gentios, o apostolado de Paulo e a oração de Paulo pelos Efésios, capítulo 3, versículo do 1 ao 21. Também, queridos irmãos, vai abordar a unidade da fé e sobre a santidade, sendo esta oposta aos costumes dos gentios, escrita no capítulo 4, versículo 1 ao 32, e continua a sua descrição no capítulo 5, do versículo 1 ao 21. Paulo também menciona sobre a temática voltada para a família e os seus deveres domésticos, no capítulo 5, versículo 22 ao 33, e continua no capítulo 6, versículo do 1 ao 9. Continua discorrendo ele através da exortação aos crentes sobre buscar o reforço espiritual, trazendo à tona a necessidade do revestimento com a armadura de Deus, para assim vencermos as guerras espirituais, escrito no capítulo 6, versículo de número 10 ao versículo 20. Ainda Paulo menciona, por fim, os seus amigos que cooperaram em sua jornada ministerial, como por exemplo Tíquico, é mencionado como amado e fiel ministro do Senhor, sendo este o portador desta carta. Escrita está em capítulo 6, versículo 21 ao 22. Ao lermos esta carta, nessa estrutura, que também, segundo alguns comentaristas, eles trabalham esta carta sobre a perspectiva de Efésios, tendo a estrutura sobre o poder e a graça. O resumo do poder e o resumo da graça em 6 capítulos. Em uma cidade complicada, o evangelho é estabelecido em uma capital de politeísmo, de prostituição e de culto a Diana dos Efésios. A igreja de Deus cresce de forma poderosa, potenciosa naquele território. A primeira coisa que eu entendo aqui pela palavra é que quando o evangelho é estabelecido, as trevas perdem o domínio e o controle do território. Diga amém por isto, meus irmãos. Uma população de cerca de 250 mil habitantes, Paulo, em sua segunda viagem missionária, prega este evangelho de poder e de graça. Mas de forma específica,
no capítulo 5, versículo de número 18, desse texto tão conhecido da igreja, percebemos aqui este versículo dizendo: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em alto e bom som, diga assim comigo: eu não vou me embriagar, mas eu vou me encher. A palavra embriagar do grego, do original, se remete à intoxicação. Quando Paulo ele fala no versículo 18 da seguinte perspectiva: não embriagueis, ele está dizendo: cuidado para que o sistema do mundo vigente não gere intoxicação espiritual. Como prova disso, lemos a Bíblia e percebemos que Paulo, no capítulo 5 e diante, ele fala que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E ele continua instruindo no versículo 2 dizendo: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo fala da necessidade de vivermos uma vida de comportamento aprovado diante de Deus e diante dos homens. Ele fala na perspectiva de não viva apenas um evangelho interno, em termos de 4 paredes ou de congregação. Viva um evangelho também que alcance terceiros, que alcance o externo, ou seja, viva o comportamento bíblico dentro das 4 paredes, mas quando chegar nos territórios de Éfeso, os territórios externos, exponha o amor proveniente da graça. Glória! Exponha o amor proveniente do evangelho. Paulo ele medita com os irmãos acerca dessa perspectiva de comportamento. Percebemos também que ele alinha algumas coisas com eles, dizendo: cuidado com as enganações que estão sendo disseminadas em Éfeso. Ele diz no capítulo 5, versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele diz: portanto, não sejais os seus companheiros. Ele está dizendo: se vocês quiserem viver uma vida produtiva em Deus, se vocês quiserem usufruir dos benefícios do evangelho, vocês precisam escolher a quem vocês estão servindo. Ou seja, saia de cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Diana. Ou você glorifica a Deus, ou serve aos costumes de Diana. Paulo alinha essas questões. Depois ele chega no versículo 18 dizendo: não vos embriagueis, cuidado com a intoxicação espiritual. E eu percebo aqui, para nós concluirmos, que a intoxicação espiritual tem trazido muitos prejuízos para o meio da igreja. Quando, queridos irmãos, nós vacilamos em nossa postura espiritual, o governo de Diana adentra no cenário do culto, no cenário da adoração. E isso também alcança o nosso lar, a nossa vida de intimidade com Deus em nossa própria casa e residência. Se nós não tivermos a visão espiritual para combater estas ideologias que estão adentrando para nos intoxicar, nós seremos presas fáceis, porque a intoxicação espiritual, ela tira o nosso vigor, o nosso fervor. Percebemos que estamos vivendo em dias que muitos crentes que usufruíam de sinais de Deus, hoje não estão mais usufruindo e tendem a culpar até mesmo o seu companheiro ou dirigente da congregação que ele é dirigido, quando na verdade a culpa do vazio espiritual está em nós mesmos, pela falta de buscarmos a Deus, o fogo do Espírito Santo. Nós, quando culpamos a outros, somos extremamente irresponsáveis. Por quê, irmão Tales? Porque a vida espiritual incendiada, ela é particular. Se você abrir a boca, você recebe azeite. Se você não abre a boca, você não recebe poder. Então percebemos que culto é individual. Então eu percebo que aqui, irmã Miriam Teixeira, existem vários holocaustos individual e um holocausto em si geral. O holocausto da igreja, apresentando a Deus essa ceia como memorial do sacrifício de Cristo. Mas você, como crente, como vida espiritual particular, única, você apresenta a Deus um sacrifício. Só que tem gente que traz a ovelha manca, traz o bezerro com a perna torta, pensando que Deus vai aprovar esse negócio. Mas o céu está dizendo: e direito o sacrifício para receber fogo genuíno. E direito o sacrifício para receber fogo genuíno.
Eu estou sentindo de Deus aqui, de convidar aos crentes que trouxeram um sacrifício aprovável para levantar uma de suas mãos aos céus e tributar a Deus pelo poder e pela graça proveniente do santo evangelho. A intoxicação espiritual é um dos requisitos de reprovação. Tales, como é que eu me identifico um crente intoxicado? É aquele crente que foge dos parâmetros divinos. É o invejoso, é o faccioso, é aquele que busca, que persegue o outro em termos ministeriais. Lembra tu de Davi e de Saul? Saul perseguia Davi porque a presença de Deus estava com Davi. Pessoas que estão às vezes com a coroa na cabeça, sentadas em grandes cadeiras, mas perderam a essência do Espírito Santo. Mas Deus está dizendo para você: eu quero te fazer incendiar de novo. Eu estou sentindo Deus, eu não sei você. Glória a Deus. Deus quer te fazer sentir o vigor do Espírito de novo. Te desperta, crente. Acorda espiritualmente. Deus está dizendo para ti: tu queres receber os benefícios da presença de Deus, da liberdade ao Espírito para atuar. Percebemos que pela Bíblia, uma das funções do Espírito é convencer o homem do pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo também regenera, mas o Espírito Santo também atua dentro e fora do crente. Como prova disso, Atos dos Apóstolos é a prova que o derramamento do Espírito Santo foi para que as regiões fossem impactadas com poder e ousadia. Com isso eu termino dizendo que o benefício de ser cheio do Espírito Santo é não temer a fúria das trevas. Por isso que crente covarde, ele tem que fazer uma revisão. Se tu tem medo de expulsar demônio, se converte de novo. Se tu está com medo de orar para repreender a enfermidade, aceita Jesus de novo. Porque a igreja que nós servimos, o evangelho que nós pregamos, é um evangelho de poder e de coragem. Não temos medo das trevas. Levanta a mão para o céu comigo assim. Deus está te dizendo: eu estou colocando tanto poder em tuas mãos, que quando tu adentrar naquela repartição, aquela perturbação do inferno que tem tentado tirar o teu equilíbrio, aquele medo proveniente das trevas que tem tentado tirar a tua esperança de vida, vai bater em retirada. Porque Deus marca esta santa ceia de julho para dizer para a Assembleia de Deus aqui no Gaizão: eu quero que vocês vivam cheios do Espírito Santo, não apenas um